Alô, Realeza. Você já sabe que o lugar de Realeza é aqui nesse podcast, no podcast Principado. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que trocou o banho de mar pelo banho de rio. Trocou as praias pela calçadão da Avenida Beira Rio. Ele que passou por todas as etapas dentro do ensino, já foi aluno, foi diretor, já foi coordenador de cursos, já foi reitor e agora está aqui em Itumbiara. Eu vou falar com Ronaldo Campos, o diretor-geral das Arnes. Tudo bem? Olá, meu querido. Primeiramente, tudo ótimo. Bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Muito honrado. Imagina, como é que é morar em Itumbiara depois de atravessar o país, né? Vindo para cá, você já conhecia Itumbiara? Eu não conhecia, Luizmar. Na verdade, assim, ouvia falar o potencial do estado de Goiás, né? A questão de empreendedorismo, agronegócios. E quando me convidaram para cá, eu pesquisei, né, conheci depois alguns colegas que falaram da cidade e rapidamente eu fiquei apaixonado pela cidade, né? Porque a gente está vindo com um projeto de universidade, né, de faculdades, e Itumbiara tem esse perfil de cidade universitária, cidade acolhedora, cidade segura, com ótima qualidade de vida. Mas teve um ponto que me chamou muita atenção, né? Qual foi a cereja? Essa foi a cereja do bolo. Foi a padroeira da cidade. Né? Minha esposa, ela é devota a Santa Rita de Cássia. Olha. Né? E ela falava bastante, Monique. Ela falava bastante. E ela me ligou, fez assim: Ronaldo, você não acredita quem é a padroeira da cidade de Itumbiara? É Santa Rita de Cássia. Então, assim, a gente como família, a gente viu que isso era um sinal que a gente deveria vir realmente para Itumbiara. Chamado, né? Vamos lá. Um chamado, uma missão. Uma missão, né? Mas que bom. E você já passou por todas as etapas, né? Dentro do ensino, né? Da educação, do sistema de educação. Sim. De aluno até reitora, coordenação de cursos. Como é que é toda essa história sua? Como começou o Ronaldo Campos nesse... Perfeito, meu amigo. Assim, não foi nada planejado. Né? Como é que é enfrentar a sala de aula com aquele monte de gente, aqueles alunos, né? eu sempre fui aquele aluno que eu gostava de uma matéria e focava nela, né? E coincidentemente, eu nunca fui bom em matemática, em química, né? Meu pai era professor de química, né? Meu pai é farmacêutico, meu pai fundou a Polícia Federal lá em Pernambuco, né? Na época da ditadura militar. Mas meu pai, ele começou a dar aula de química. E quando eu estava na faculdade, né, no ensino, ainda no ensino médio, eu tive um professor chamado Ed Carrazone, né, que ele era dono de cursinho, e eu disse assim: rapaz, comecei a gostar da disciplina, né? Comecei a me lembrar do meu pai, e comecei a me ver dando aula de química. E eu botei na minha cabeça: eu quero ser professor de química. Olha. Só que na época não tinha curso de bacharelado em química, era difícil formar a turma nas públicas, né? E as particulares não ofertavam bacharelado em química, né? E eu fiz o curso de engenharia química, foi o que eu escolhi, né? Já que não tinha bacharelado, eu vou fazer engenharia. E eu terminei me apaixonando pela engenharia, né? A Pernambuco crescendo muito na época. Isso em Recife, Pernambuco. E nisso Pernambuco crescendo muito na área de indústria, veio a refinaria. E eu pensei: não quero mais ser professor, vou realmente focar na engenharia. E quando eu estava terminando o curso, me chamaram para dar uma aula num projeto solidário, né, que era um pré-vestibular para alunos de escolas públicas que não tinham como pagar cursinho. E eu lembro que eu entrei na sala pela primeira vez, né, aquela, vamos dizer assim... Experiência, hein? E assim, eu lembro que eu tremia muito. E eu sei que quando eu entrei na sala, Luizmar, assim, é como se eu tivesse achado um propósito na minha vida, de verdade. Né, assim, caiu o nervosismo, fiquei à vontade, né? E aconteceu. E depois daquilo ali, eu não quis mais deixar a sala de aula. Cheguei a ir para a indústria, cheguei a trabalhar em laboratórios, mas eu voltei para a sala de aula porque realmente era o que eu queria. Esse é o caminho, né? E minha mãe, eu lembro da minha mãe falando isso para mim, né? Minha mãe é enfermeira, né? Foi chefe do departamento de enfermagem lá da Universidade Federal do Pernambuco. Ela falou assim para mim: Ronaldo, não é isso que você quer? Então vá. Se você ama... Vai ser o melhor, né? Isso, porque a gente fica preocupado com aquela questão financeira, né? Mas eu lembro que ela falou assim pra mim: Ronaldo, se você gosta do que você faz, ama realmente o que você faz, você vai ser o melhor e você vai ser bem sucedido, não se preocupe com isso. Principalmente é amar o que faz. E minha mãe foi uma grande apoiadora, né? E
Comecei a dar aula em faculdade, né? Primeiramente faculdade Boa Viagem lá em Recife. Para mim foi uma experiência muito, muito grandiosa, né? Eu cheguei a fazer engenharia química, cheguei a fazer engenharia civil, né? Estava no mestrado. E Estava fazendo tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo, né? tudo ao mesmo tempo, assim, né? Um link, tinha toda uma ligação, tudo a ver uma coisa com a outra. Isso dentro da academia. Eu sempre gostei muito de fazer pesquisa, né? Na época eu fazia muito estudo na biodiesel, né? Eu fazia levantamentos de oleaginosas que mais produziam biodiesel, que mais fazia o motor ter uma melhor eficiência. Então eu sempre fui muito na área de pesquisa. Inteligente de pesquisa. Eu gostei muito dessa área, Desafio, né? Isso, só que realmente a sala de aula sempre foi um peso muito grande para mim. E quando eu estava na faculdade de Boa Viagem, na época, há mais de 15 anos atrás, a faculdade foi comprada por um grupo americano chamado DeVry, né? A DeVry Education Group, que fica lá em Chicago, é um grupo muito antigo, né? O maior formador de enfermeiros dos Estados Unidos. Nós estamos falando de que ano? Isso foi na faixa de 2008, 2009. E eu sei que eu fiquei assim muito curioso, né, sobre esse momento de grupos educacionais vindo para o Brasil para investir em educação, né? E nisso foi quando eu lembro de um coordenador de curso, né? Ele fez assim: Ronaldo, você é muito querido pelos professores, pelos alunos, você não quer assumir a vice-coordenação do curso para me ajudar? Ele era o coordenador do curso. Eu disse: cara, topei. O nome dele é José Claudino Lira Júnior, foi o primeiro cara que me estendeu a mão. Lembro demais o nome dele, um grande empresário hoje lá em Pernambuco, né? Dono da Vortex Engenharia. E nisso eu sempre gosto de contar um fato que a gente sempre tem medo dos desafios, né? Quando alguém bota um desafio na nossa frente, a gente acha que é um problema, né? A gente vê primeiro como um problema. Não, isso não é para mim, passa para outra pessoa, né? E eu sei que Claudino chegou para mim e fez assim: Ronaldo, ensina física elétrica, né? Eu disse: nossa, Claudino, eu odeio física elétrica, né? Odeio física elétrica. Ele disse assim: Ronaldo, faz por mim. E eu quero que você também saia desse só ensinar química, né? E, Luiz Mar, foi engraçado que depois disso eu comecei a gostar da disciplina, né? E esse desafio que eu topei me fez receber um prêmio internacional pela DeVry. Fui receber lá em Salt Lake City, em Utah, como professor. Eu vi que você tem prêmios internacionais. Acho que isso. É só um, não tem dois? Foram três. Três, né? Foram três prêmios. E foi bem bacana porque, para mim, isso foi um ensinamento, sabe? De sair da zona de conforto, né? Assim, tem algumas aquelas mensagens, né? O sucesso está fora da zona de conforto. Eu acredito muito nisso. E logo depois a empresa começou a prestar atenção, né? Quem é aquele gordinho ali que, né, ganhou o prêmio? Exato. Aquela coisa, né? E logo depois me chamaram para assumir a direção acadêmica de uma faculdade de Manaus. Aí foi quando eu comecei a viajar, né? A faculdade de Marta Falcão era referência em Direito, tinha um curso nota 5, né? Uma faculdade focada praticamente no curso de Direito. Foi a primeira vez que você deixou Recife, então, né? Foi a primeira vez. Saiu da cidade. Isso. Foi para Manaus. Isso. Cheguei em Manaus, mas teve uma coisa interessante, né? Também nesse ponto de desafios, né? Acreditar que para a gente conseguir chegar no topo da montanha, a gente tem que escalar, né? E eu lembro que eu recebia na época, meu vice-presidente chegou para mim e fez: Ronaldo, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, né? Essa boa notícia é que apareceu essa oportunidade, mas a má notícia é que a gente não vai poder fazer um acréscimo salarial, assim, né? Aí eu disse: não, ok, eu topo o desafio, não quero nem saber quanto é que é, eu topo, né? Porque eu tinha aprendido ali naquele outro desafio, né? E tudo aconteceu, Luiz, mas assim, nesse sentido, né? Então fui para Manaus, eu ia ficar 3 anos lá. Disposto, né? Eu quero ir, super disposto, né? Eu tirei Monique de Recife. Você não estava casado? Não estava, aí a gente já foi junto, né? Já foi junto para lá, né? E a gente começou a construir a família aí, né? Então, em Manaus, eu ia ficar 3 anos, eu fiquei 1 ano. Fui para Belém do Pará logo depois, assumi a faculdade FACE, Faculdade de Dom em Belém, já referência em engenharia. Do mesmo grupo que você... Do mesmo grupo, crescendo muito. Na época, o grupo que comprou o IBMEC, né, comprou o Damásio, que é uma referência em direito. E o grupo crescendo muito pelo Brasil. Você estava cheio de moral, né? Você estava, né, fortalecido dentro do grupo. Na verdade, por dentro,
Luiz Maia, a gente fica nervoso. nervoso. De um para o outro, quer dizer que só faz isso com a pessoa quando tem, né? Mas na verdade, Luiz Maia, eu vou dizer pra você, assim, eu sempre tive um problema muito grande de autoconfiança, sabe? Muito. E eu sempre fiquei me achando, será que eu sou bom o suficiente pra isso? Eu gosto de usar essa expressão, né? A gente sempre somos o nosso maior inimigo, né? A gente se coloca pra baixo, a gente que se diz que a única pessoa que pode dizer que pode ou não pode fazer somos nós mesmos, né? E eu lembro que quando eu estava indo para Belém, eu tive uma crise de ansiedade, né? Eu disse, nossa, porque eu vou assumir uma faculdade grande lá em Belém do Pará, será que eu estou preparado para isso realmente? E assim, tem alguns sinais divinos que acontecem, né? Que aparecem pra gente. Eu estava numa conexão, indo para Belém, e eu nunca fui de comprar livro de gestão, nunca fui, né? E eu vi um livro chamado Monge Executivo, que não é um livro de gestão, é um livro que é uma ficção, na verdade, mas ele puxa para esse lado de gestão. E quando eu li esse livro, O Monge Executivo, do James C. Hunter, eu entendi porque eu estava tendo sucesso na gestão. E o livro fala sobre liderança, liderar pelo exemplo, a liderança servidora. Né? Esse livro tem uma definição muito forte de liderança servidora. E quando eu li esse livro, eu disse assim, agora eu entendi porque eu tive sucesso. Não é porque eu sou bom em gestão, porque eu entendo muito matemática financeira, nada disso. É porque eu sou um servidor. Né? Então, eu sempre tive isso, Luiz Mar. Assim, por exemplo, quando eu assumi a coordenação, primeira vez que eu assumi a coordenação de um curso, o que é que eu fazia? Né? Eu pegava cada professor, né, fazia uma tabelinha e eu não deixava o professor ter redução salarial, sabe? Botava ele em algum projeto, alguma coisa, mas não deixava. Ou seja, eu tive uma professora que me ligava, Ronaldo, desculpa te ligar a tal hora, mas eu não estou sabendo mexer aqui na minha caixa de e-mail, por exemplo. Né? Uma professora já uma senhora e tal, uma idosa, Ronaldo Cagatti. Foi novo também, né? Foi uma grande mentora minha, né? E eu disse assim, claro, professora, eu ajudava, ela passava horas sentada, né? Teve um professor chamado Mário César Lira, né? Também grande empresário lá em Pernambuco. Ele chegou para mim, e fez assim, Ronaldo, ele tomando um cafezinho, com uma caneca feito essa aqui, né? E eu tava lá cheio de coisa para responder no e-mail e tal. Ele entrou na minha sala e começou a puxar a conversa. E eu olhando por o computador, pensando assim, será que ele vai perceber que eu tô trabalhando, né? Ocupado, e ele vai sair? E ele puxando conversa, e eu parei e falei assim, se ele tá aqui querendo falar comigo, é porque ele quer ser escutado. Peguei, fechei o computador e virei para ele, Mário, senta aqui, toma um cafezinho, vamos conversar. E a gente passou umas 2 horas conversando. O que eu tinha para fazer atrasou tudo, né? Mas foi muito bacana. No final, ele é um grande empresário, até hoje lá em Pernambuco, né? Ele parou, ele fez assim, Ronaldo, eu tava te testando. Aí eu disse, como assim, Mário? Eu queria saber se você realmente ia me escutar. Eu sei que você está com muita coisa para fazer, mas os grandes líderes são aqueles que escutam. Tem que ouvir. Que escutam o seu time, né? E eu estava ali testando. E logo depois ele me chamou para ser sócio dele. Mas assim, mas é muito bacana. Eu percebi que quando eu cheguei em Belém e eu me identifiquei como um líder servidor, eu disse, não, eu vou... Já que eu gosto disso, de servir as pessoas, realmente eu vou me aprofundar nisso, eu vou estudar. Então eu comecei a estudar muito isso. E lá em Belém eu tive... passei 1 ano e meio em Belém. Foi quando meu filho nasceu, o primeiro filho, Rafinha. Passei lá no Ciro Nazaré, né? Evento lindo. Né? Você é muito religioso, né? Sou bastante. Monique também. Eu vim de uma família vocês católica, mas... nós, né? Todo mundo tem que ter uma religião. Mas lá no Nordeste isso é mais forte também, né? Muito forte. O bairrismo também é muito forte, né? Vocês são mais apaixonados. Eu sinto isso quando eu ia para lá. Sempre ia para lá, eu voltava a ser mais apaixonado pela minha cidade, porque eu aprendia o que era amar a cidade, os locais, né? É uma coisa muito forte no Nordeste, é a paixão pela cultura, né? Cultura. O bairrismo mesmo, vocês gostam de tudo e amam, brigam por aquilo, isso é muito bacana, né? Dizem, tem um amigo meu que fez assim pra mim, eu digo, Ronaldo, tu é pernambucano, né? Assim, ele é cearense, né? Aí eu digo, rapaz, ninguém é perfeito, né? Ele brincando, porque o pernambucano, ele é muito, não só pernambucano, né? Mas todo mundo tem aquele orgulho, né? E o pernambucano, ele tem essa questão do bairrismo, como você falou, né? Bairrismo, essa paixão pela cidade, pela cultura. Se você perguntar qual é o melhor carnaval do mundo, né? O pessoal brinca muito, né? Qual é o melhor time do mundo? Tudo pernambucano é o melhor do mundo, né? Mas brincadeira à parte, assim, a gente nessas viagens que eu já rodei pelo Brasil, né? Sempre que eu chego na cidade, alguém pergunta pra mim assim, Ronaldo, por que tu viesse pra cá?
a cidade é boa, pô, tu devia ter ficado onde tu tava, a cidade lá é muito melhor. Eu sempre falo isso, assim, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? A gente não dá o valor ao que a gente tem. Por exemplo, eu cheguei em Tubiara, né? Depois eu volto à questão lá de Belém. Vai ser bem bacana isso. Eu cheguei em Tubiara, aí o pessoal falou assim, você veio pra Itumbiara, né? Você tava na capital. Você veio assumir uma faculdade. Essa faculdade, eu lembro de um aluno perguntando para mim assim, vocês compraram essa faculdade? Ela é boa mesmo? Então assim, a gente não dá o valor que a gente tem, né? Então, por exemplo, eu vim para Itumbiara, uma cidade linda, qualidade de vida maravilhosa, um acolhimento lindo, assim, a gente se sente acolhido. Boa, né? Eu sou apaixonado por aqui. Você foi uma das pessoas que me acolheram demais aqui, né? A energia das pessoas é muito forte, né? Fora a questão vamos dizer assim, mais financeira, né? Assim, uma cidade com um PIB crescente, uma região com PIB crescente. Localização estratégica, né? Várias cidades muito boas e turísticas, Caldas Novas, né? E outras. A gente está bem aqui no pertinho de tudo, né? 2 horas de carro você conhece muitas cidades. E eu falo assim, eu falo muito isso para os alunos, falo para os pais que vão levar os filhos lá para a faculdade, né? Então eu sinto muito isso. Na verdade, a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Então, assim, sempre que eu vou para as cidades que eu vou morar, eu sempre vou com a visão de eu vou morar lá, né? Não vou me mudar daqui a 2 anos, 3 anos. Não, eu vou mudar lá, eu quero ficar lá. Quero ficar lá. E eu venho para ficar mesmo, né? Eu vou para ficar, né? Construo família, etc. E em Tubiara eu falo muito isso para as pessoas, assim, né? Quem quer vir estudar, quem quer vir empreender, né? Quem quer vir ter uma qualidade de vida bacana, aqui é o lugar. Aqui realmente é um lugar maravilhoso. E os números estão mostrando isso, né, Luizmar? Os números, né? Os números estão mostrando, né? Tá com a casa cheia, né? Exato, exato. Faculdade cheia. A faculdade tá muito bem, graças a Deus. Assim, né? O curso tá maravilhoso. Mas eu falo o seguinte, Luizmar, assim, hoje quando as pessoas perguntam sobre a faculdade, a gente tem que fazer nosso dever de casa, né? Que é um bom conceito no MEC, bons professores, boa infraestrutura. Isso é obrigação, assim, é commodity, né? Assim, é obrigação. Mas existe o além. O além é a gente entender que os alunos estão vindo de fora da cidade, né? Estão investindo caro para o filho ter uma boa educação. É uma cidade, você mexe com uma cidade, né? Mexe com a economia da cidade, né? Exato. Mexe com tudo, né? Exato. Com hotelaria, com restaurantes, com a vida noturna. A imobiliária, né? A parte imobiliária, imóveis né? tá crescendo muito em Tubiara. Exatamente. E anima a gente, né? Serviços também. Eu lembro que eu, como um bom gordinho, né? Gosto de comer, né? E eu lembro que em 1 ano e meio já aumentou muito. Você cozinha? Mal. Eu cozinho mal. Se você cozinha, eu vou perguntar aqui para você, ele é o seu Monique, né? Eu gosto de comer. Eu gosto de comer, né? De vez em quando eu faço, arrisco um pouquinho, mas no final... Mas nadinha, né? A Monique, ela me olha com aquele olhar, vamos dizer assim... Deixa eu lhe ajudar, deixa eu botar meu tempero aqui, né? Ela termina finalizando. Mas a gente vê esse crescimento da cidade, né, Luizmar? A gente fica muito feliz com isso, né? Eu sou um pouco exagerado, como todo bom pernambucano, assim, até uma vez eu tava com o Johnny, com o prefeito, eu tava com o Renato Brum, né? Pois a filha dele estuda aqui também. Eles estavam visitando a faculdade, né? Eu falei assim, olha, daqui a 10 anos a gente vai ficar mal do que Uberlândia. Você falou? Você profetizou? Eu profetizei, né? Mas a gente vê a cidade crescendo. Mas assim, não sei se em 10 anos ou até em menos, mas assim... Mas que vai crescer, vamos, né? Vamos, e com pegou certeza. Um ritmo acelerado, né? Muito, bastante, muito. Né? Assim, a gente tá vendo... A construção civil tá uma coisa de louco, construção civil, as indústrias vindo para cá, mas assim, e as pessoas estão vindo para cá querendo investir na cidade. Né? Assim, a gente vê vários empreendimentos surgindo aqui em Tubiara, né? Pequenos negócios e grandes negócios. Eu lembro do Johnny na China trazendo empresas para cá. Muito dedicado, né? O agronegócio fervendo. Né? Então, assim, eu falo que muito do sucesso da faculdade é devido vamos dizer, os ventos estão favoráveis, né? Então, assim, quando você junta condições favoráveis e pessoas querendo fazer coisa certa, de qualidade, não tem como não dar certo, né? E eu gosto também... Ninguém faz sozinho, né? Ninguém faz sozinho, ninguém cresce sozinho. E eu gosto também de valorizar também a história, né, Luizmar? Assim, por exemplo, quando eu cheguei, eu fui muito bem acolhido pelo José Júlio,
né? Foi o fundador. Você Júlio, né? a época IMEPAC, né? Da IMEPAC, né? Juntamente com a Lídia, que é sua irmã. Lídia, como é que foi essa transição? Você pegou já assim na primeira ou ficou... Eu já participei de várias transições. Né? Então você já é craque no assunto, né? É difícil, acho né? É por isso que você veio antes, né? Sempre que você muda, né? Você sai da zona de conforto, dói, né, Luiz Mar? Assim, você fica... o aluno, os colaboradores ficam com aquele medo de mudança. Vai vir, quem vai vir, né? E assim, como eu já fui comprado, né, já participei de aquisições, eu me coloco na posição das pessoas. Eu acho que por isso que as coisas vão mais suaves, né? E assim, por ser servidor também, né, assim, aquele perfil do líder servidor. Eu achei que você foi tão tranquilo. Sim. Eu acompanhei a distância, mas eu acompanhei essa transição e eu achei que você foi suave ali, você não impôs nada, né? Sim, você deixou a casa continuar enquanto pôde, do jeito que estava, e depois agora tá com a sua personalidade, né? Exato. Com a personalidade Zarnes mesmo, né? Exato. Eu gosto de falar também, complementando você, Luiz Mar, assim, quem faz a cultura da empresa são as pessoas. As pessoas, né? Você pode colocar bonito lá no cartão, né? Visão, valores, etc, propósito, etc. Mas quem faz, quem constrói são as pessoas, né? O que está no papel, ali é um norte pra gente, é uma bússola. É onde eu quero chegar. Mas as pessoas constroem isso. Então, assim, eu lembro quando eu cheguei em Itumbiara, e eu vi grandes talentos em Itumbiara, né? Aqui na faculdade. E o que eu fiz foi valorizar esses talentos, né? Por exemplo, eu lembro que eu me reuni com um aluno. Você tem uma relação direta com os alunos? Ou... Demais. Assim, é impossível a gente estar perto. É fácil falar com o Ronaldo, o diretor? A gente tenta, Luiz Mar. Assim, eu vou ser sincero com você. Assim, alguns alunos até falaram assim, Ronaldo, tá difícil falar com você, aquela brincadeira assim. Mas eu falo o seguinte, assim, já fui reitor de faculdade, tinha 9 mil alunos, né? E em Itumbiara, nesse 1 ano e meio que eu estou aqui, né, parece que está sendo mais difícil com 860 alunos do que com 9 mil alunos. São 800 alunos? Porque eu tive uma reflexão. A Faculdade de Medicina Itumbiara tem 6 anos, é uma faculdade nova. Então a gente está construindo fluxos. 2018, né? Sabe? Então, assim, construindo processos, né? A gente passou por vários processos agora de reconhecimento do curso, recredenciamento da faculdade, construção do ambulatório, você estava lá com a gente inaugurando. A gente estava montando um internato. Eu notei tudo isso, mas você já está me atropelando. Depois a gente fala de novo aqui, né? Mas a gente vai falar sobre a pontuação do MEC, né? Que você vai depois explicar direitinho como é que funciona do curso, né? o conceito do curso, né? Sim, eu vou dar um... Você vai dar uma aula aqui para nós. mas é engraçado isso, assim. Então, Luiz Mar, assim, a gente tem como propósito, né? Se colocando como... a gente sabe que vai se dobrar, triplicar o número de faculdade de medicina em pouco tempo, 10 anos, vamos colocar assim. E essa questão de infraestrutura, essa questão de professores titulares, mestres doutores, isso vai ser obrigação. Como é que é esse investimento nessa... Os professores, boa pergunta. Não é? Que você procurou também o pessoal daqui, da cidade, sempre. E depois foi buscar fora. Sim. A gente precisa valorizar o que é da terrinha, né? As parcerias, né? Você tem vários parceiros aqui. Parceiros com a prefeitura, hospitais. Prefeitura. Quando eu cheguei, o próximo estágio era, eu preciso fazer um convênio com o Estado, né? Porque a gente já estava muito forte com o município, continuamos muito forte com o município. Só que eu preciso ter meus alunos agora também estagiando, por exemplo, em Goiânia, Prefeitura de Goiânia, Caldas Novas. E a gente fez o convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, né? E o grande desafio da gente, Luzmar, se a gente parar para pensar que as próximas faculdades de medicina vão ser no interior do Brasil, né? Esse crescimento, todo mundo vai ter o mesmo desafio. É mais propenso, então? Mais propenso, porque o Mais Médicos, né? Ele vai procurar a densidade demográfica, né? Então, assim, onde é que está faltando médicos? No sentido de, por exemplo, em Itumbiara tem 1,7 médicos por 1.000 habitantes, né? Então, a gente tem uma carência. Isso é carência. Tem uma carência. Por exemplo, Goiânia tem 1,9 médicos por 1.000 habitantes, também tem uma carência. Quando você olha a nível nacional, a gente tem 2,7 médicos por 1.000 habitantes. Ronaldo, isso é bom ou isso é ruim? Quando você compara, por exemplo, com um país feito Grécia, que é um país pequeno, que tem 6,6 de médicos por 1.000 habitantes, a gente está muito atrasado, né? Então, esse programa Mais Médicos vem justamente para a gente aumentar o número de faculdades, obviamente de uma forma controlada, né? Para a gente não perder qualidade, não ter nenhum tipo de fraude, o MEC conseguir controlar esse crescimento orgânico, né? Então,
se a gente vai usar como referência onde tem carência, escassez, né, de uma mão de obra qualificada, realmente a regionalização vai ser o próximo passo. E qual a dificuldade, Luzmar? Primeiro, achar médicos que abracem a docência, porque pensa, se eu estou numa região com poucos médicos, ele vai refletir, por que eu vou deixar meu consultório, que eu ganho, sei lá, 700, 800 reais a hora, para ir dar aula na faculdade ganhando no melhor cenário, sei lá, 200 reais a hora. A conta não bate, né? Então, tem que ser paixão. Ele tem que estar ali pelo propósito da educação. Fora isso, o MEC exige professores, mestres e doutores, né? Então, já é difícil achar médico, né? Que ainda tem atitude, que abraça a docência, ainda tem mestrado e doutorado. E que assiste ganha menos. Pois é, então assim, é um desafio. É um desafio, é um desafio, né? Então, mas... É amor mesmo, é paixão pela sala de aula também, pelo curso. Exato, mas é entre o ponto, né? Assim, eu tive um chefe que ele falava assim para mim, Ronaldo, a empresa sempre vai lhe pagar em 2 moedas, né? Ou é o salário ou é oportunidade. Vai além de estar em sala de aula. Ele pensa em pesquisa, ele pensa em mestrado, que ele pode se qualificar dentro da instituição. Ele pensa em fazer cursos com a American Heart Association dentro da faculdade. Ele pensa em fazer convênio, por exemplo, ser pesquisador da Fiocruz, por exemplo, que a gente agora é um centro de pesquisa da Fiocruz aqui em Tubiara. Então ele vê, ele vê um leque de oportunidades, né? Então meu desafio, na verdade, Luzmar, é mostrar para o médico que, olha, eu consigo no final, a longo prazo, dar muito mais do que o consultório que você ganha. Você acaba se atualizando, né? Você está praticando sempre. A medicina está mudando muito, todo mundo está mudando muito rápido, né? Isso que eu queria perguntar, como é que a faculdade está se preparando para essa inteligência artificial? Boa. Excelente pergunta. Na verdade, Luzmar, esse é o tema mais debatido hoje. Porque está tudo assim, né? Em todas as áreas, né? Na medicina, até no jornalismo, está tudo. Tudo, né? Assim, imagina na sala de aula, né, o professor que ele não se, vamos dizer assim, ele não está se atualizando, ele vai passar um trabalho para o aluno, naquela metodologia passiva do passado, né, de ficar só como transmissor de conteúdo, aquele cara que faz um PowerPoint bem bonito, né, e só traduzindo o que está no livro, né. O que é que o aluno vai fazer? Eu escuto isso dos alunos. Se for para assistir uma aula teórica que está no livro, eu prefiro ficar em casa. Exatamente. O que é que cada vez mais o aluno, todos nós queremos, né? Prática. A gente quer prática, que é parte de... A gente hoje está naquela fase... Você aprende na prática. Exato. A gente já recebe centenas de informação por dia. Quando você abre o Instagram, uma rede social, o Google, a gente é metralhado por informação. Nossa. O professor ele tem que ser um facilitador de discussão, um mediador de discussão, né? Ou seja, você coloca alunos, grupo de alunos, inclusive com professores, tutores, discutindo um estudo de caso. Por exemplo, como a gente faz na faculdade, né? Você coloca um tema, você coloca um ator, uma simulação, ou até um próprio paciente lá no ambulatório, por exemplo, no hospital, escola, e o aluno vai estar lá estudando o caso, o que é que isso poderia ser feito, né? E eu vejo os alunos, assim, com essa fome de aprendizagem, no sentido de, eita, olha, eu vi que chegou tal caso lá no ambulatório, eu quero acompanhar esse caso. Ou seja, eles querem fazer isso, eles querem acompanhar isso, aprender, né? E como cada região, Luzmar, tem suas especificidades, por exemplo, aqui em Tubiara, a Fiocruz, por exemplo, veio para cá para ver a parte de infectologia, né, transmissão, né? Poxa, tem outras cidades que é forte em outras áreas, né? Então os alunos começam a querer fazer esse intercâmbio, né? E a vantagem também, Luzmar, né, falando sobre esse gancho de atualização, se atualizar, é que a inteligência artificial ela não vem para concorrer, ela vem para somar. Você acha que, que ela não vem para concorrer? Tem uma autora que ela chamada Marta Gabriel, né? Ela escreveu aquele livro, eu acho que é Eu, Você, os Robôs. Ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul, é uma ótima palestrante, ela tem palestras na internet, e ela fala muito sobre isso. Se você não quer ser substituído por um robô, é só você não agir feito um robô. E é a pura verdade, né? Se você chega no trabalho ou em casa, enfim, e você faz somente aquilo que você tem que fazer, trabalho de repetição, o robô substitui. Então, assim, esse é o ponto do professor, né? Sala de aula. O professor, vamos refletir o seguinte, né? Quando você olha aquela pirâmide de Glasser, como é que o aluno aprende? Como é que a gente aprende? A gente aprende discutindo, né? Ou seja, ensinando uns aos outros, né? Botando muita mão na massa e ensinando uns aos outros.
Ou seja, se socializando. Quanto mais o aluno se socializa, né, mais ele aprende. Só que nesse processo de socialização, o que acontece? Conflito. É normal o conflito, né? Que bom que tem conflito. Bom que houve, né? Se você tem pontos de vista diferentes. Exato, diversidade. Se você tem 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, perceba que coisa linda, Luiz, mas assim, ninguém tem uma digital igual. Se ninguém tem uma digital igual, significa que ninguém é igual. Né? Assim, é perfeito isso, né? Ou seja, as pessoas têm que saber se relacionar. Então, nesse processo de ensino, que os alunos discutem, né? Estão lá no conflito discutindo, minha opinião é essa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O professor como um facilitador de discussão e não mais como um dono da verdade. Nesse momento, o aluno desenvolve não só a inteligência, vamos dizer assim, de conteúdo, conteudista, né? Ele também desenvolve a inteligência emocional. Ele começa a perceber que existem perfis comportamentais diferentes, né? E ele começa a saber se relacionar com o próximo. Então, para mim, essa é a beleza. Eu estava vendo Maravilha, hein? Eu estava vendo uma postagem recente do Ricardo Basaglia, que é um consultor de RH, e ele falou exatamente sobre isso, né? Assim, a internet veio para nos aproximar, só que terminou nos afastando. Você vê a quantidade, uma postagem simples hoje na rede social. Você vê os haters, você vê a forma das pessoas se expressarem, de se comunicarem, né? Você vê a questão da intolerância, a maldade, a intolerância, a falta de educação. E até falta de conhecimento mesmo, né? Então, nesse sentido, a internet ela separou, porque ela segregou comunidades, né? E a ideia é realmente que a gente quebre essa barreira. Então, assim, a gente tem esse propósito também nas escolas e nas faculdades, Luizmar, que é unir as pessoas, né? O professor, como esse facilitador de discussão, ele une as pessoas. Então, a inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta. Por exemplo, Ronaldo, tem metodologias de ensino... Então, você acha que ela pode explicar a nosso favor? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Ela vem para somar, né? E como vai vir outras ferramentas e tecnologias pela frente, né? O que a gente tem que fazer, na verdade, Luzmar, é aquela visão empreendedora. É a visão empreendedora, né? O aluno, né, o estudante, nós todos, né, assim, a gente tem que ter uma visão empreendedora, né, no sentido de empreender. Não é ter necessariamente ser empresário, é de fazer melhor, fazer diferente, né? Não fazer copiar e colar, né? Fazer diferente, né? Então, acho que esse é o desafio da gente todos os dias. Cada vez mais a concorrência está maior. Então, assim, se eu somente formar o aluno para que está escrito ali no projeto pedagógico do curso, por exemplo, ele vai ser mais um no mercado de trabalho. Vai ser um robôzinho também, né? Então, exato, pronto, né? Exato. Aí está a logística toda. Exatamente. Mas como funciona a pontuação do Ministério de Educação? Perfeito. Você atingiu nota máxima, nota 5, né? Isso. Todos os quesitos. Isso. A gente praticamente gabaritou. Como é que é feita essa avaliação? Luizmar, a gente... Eles avaliam professores, estrutura física. Tudo. É muito completa a avaliação do MEC. Assim, eu já participei de vários processos de auditoria, né? É a primeira vez, né? E assim, realmente o processo do MEC... de auditoria do MEC, né, de processo de reconhecimento, autorização de curso, credenciamento da instituição, eles são muito completos. São muito completos. Digo isso porque eu já abri escola internacional, já passei por auditorias internacionais e eu sempre ficava pensando, nossa, a do MEC é mais forte. Né? Então, a gente, quando falando em reconhecimento do curso de medicina, né, quando a gente, todo o curso, né, quando a gente chega na metade do curso, a gente pede o reconhecimento do curso para o MEC. Ou seja, eu autorizei, o MEC vem para o processo de autorização. O processo de autorização é muito assim, projeto, né? Eu vou fazer aquilo, né? Quando você vai reconhecer, o MEC quer ver se você fez tudo aquilo que você botou no projeto, né? Então, são processos bem completos, bem exigentes, rigorosos, etc. Né? São 3 dias, né? São 2 avaliadores médicos, no caso do curso de medicina, né? E eles seguem um instrumento de avaliação. E esse instrumento de avaliação é um instrumento que ele já foi atualizado várias e várias vezes, né? São mais de 60 itens, são várias dimensões, por exemplo, dimensão corpo docente, dimensão infraestrutura, dimensão... o próprio projeto em si, né? Se a faculdade, tudo que a gente está fazendo está atendendo às necessidades do município, que não faz sentido uma faculdade vir para Itumbiara, por exemplo, e não atender a demanda e necessidade do município de Itumbiara, né? Então, os avaliadores eles veem isso também, né? Então, os avaliadores passam
3 dias aqui na faculdade, conversando com o aluno, conversando com o professor. O dia a dia da faculdade. Isso, assim, não tem, assim, e é uma análise quantitativa, ou seja, não é o achismo. Ele pega, olha, o que é que a faculdade tem com relação à infraestrutura? Laboratórios. São, por exemplo, 20 laboratórios que têm práticas exitosas e inovadoras. Ok, pelo conceito aqui é conceito 5. Então, ele vai mensurando de 1 a 5 cada indicador, né? E um instrumento de avaliação de reconhecimento do curso de medicina deve ser mais de 80, Luiz Mal, não lembro direito, mas é muito extenso, né? E eu lembro que somente 3 indicadores a gente não foi nota 5. Né? E esses relatórios, tudo, Luiz Mar, tá tudo... 5 é nota máxima, né? 5 é nota máxima, né? E a gente focou no 5 realmente, porque já que... É o reconhecimento nacional, né? Exato, agora, né? Todo mundo, quem está lá no Nordeste, ou lá no Sudeste, ou no Sul, ou lá em Itumbiara, o curso de medicina está reconhecido. Se a gente parar para pensar... Você já apresentou os números aqui, os... a gente vai ter que... Será que a gente vai entrar na área hospitalar? Né? Deixar um spoiler, né? Porque assim, a gente vai aumentar no faculdades. Eu acho que leito SUS na área hospitalar, né? Leito SUS não atende. Não tem leito SUS suficiente para tanta faculdade que vai ter, né? Então, será que o MEC, né? Eu faço uma pergunta porque isso está sendo discutido bastante, né? Será que o MEC vai autorizar gradativamente o percentual de leitos? Por exemplo, eu posso ter um pedaço dos meus alunos estagiando no SUS e outros em hospitais privados, por exemplo, Unimed, Apvida, enfim, né? Albert Einstein é um exemplo, né? Então, isso vai acontecer e vai chegar um momento que eu acredito que as faculdades vão dizer assim, nossa, peraí, é muito melhor, até para eu controlar meus alunos, eu ter o meu próprio hospital. Então, assim, eu acho que isso vai ser as próximas discussões em 5, 10 anos, né? Mas eu acho que é algo que vai acontecer nas faculdades de medicina. O caminho é este, né? O caminho é esse. Então, assim, a gente não pretende ir para outros mercados, né, vamos chamar assim, outros cursos, porque se você concentra num curso só, você consegue chegar no topo da pirâmide quando você fala na premiumização. Ou seja, Itumbiara, ela não só ganhou uma faculdade de medicina, né? Ela ganhou uma faculdade de medicina prêmio, né? No sentido de a gente quer estar no topo da pirâmide. E eu gosto também de profetizar, Luiz Marcelo percebeu isso, né? Então, já viu uma que deu certo. Pois é, não mexeu certo. Mas eu falo o seguinte... Estou gostando. Olha, quando a gente olha que Goiânia, né, tem 1,9 médico por 1.000 habitantes, Itumbiara tem 1,7 médico por 1.000 habitantes, a gente olha o sul goiano crescente, perto do, região aqui do Triângulo Mineiro. Nós estamos com 300 mil pessoas, né? Exato. Estamos falando da região, né? Exato. Ou mais. Crescendo, né? Eu falo para você que aqui em Itumbiara, né, a gente vai ser referência, Itumbiara vai ser referência em educação médica. Maravilha. E talvez, tudo indica, por todos os projetos que a gente está vendo acontecendo, não só a nível estadual, mas a nível municipal também, a gente vai ser referência em educação no Centro-Oeste e vamos botar uns 10 anos, 20 anos no Brasil também, sabe? Eu acredito muito nisso, Luiz Mar, assim, Maravilha, a gente tem tudo. Itumbiara, muito bom. Nossa, a gente tem tudo para... E merece, né, Luiz Mar? Pensei em viver para ver. Nossa. Mas chegou, né? Chegou, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. O caminho é este, né? E as novidades agora das áreas? O que você tem para falar para nós? O que você está orquestrando? O que está vindo de novo? Tentar resumir, Luiz Márcio, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa, né? A gente... Aqui eu ficaria horas com você. Né? Quero falar do laboratório, que você escolheu o nome, né? Sim. José Gomes da Rocha, nosso ex-prefeito. Sim. Para homenageá-lo. Ano passado... Como é que está funcionando o laboratório? Olha, a gente começou ano passado o ambulatório José Gomes da Rocha. Ambulatório. Né? Ambulatório, né? Que é uma clínica escola. Falei errado. Ambulatório. Não, mas até eu confundo também, é normal. E a gente fez homenagem ao José Gomes da Rocha. Inclusive, quem sugeriu o nome foi o próprio José Júlio. José Júlio, que esteve porque aqui. Ele ajudou muito nesse projeto, no nascimento desse projeto. A concepção da faculdade, né? Que era um sonho, virou realidade. Sonho, virou realidade. Foi. E nada mais justo, né? O nome de José Gomes da Rocha. É. E a gente tem capacidade para 3.000 atendimentos gratuitos no ambulatório. Hoje, no último número que eu peguei na semana passada, está 1.200 atendimentos. Olha. Gratuitos. Luiz Mar, são mais de 23 especialidades.
né? Maravilha. Então, assim, e as pessoas vão dá lá? gosto de falar. Sim. Vão. Hoje, inclusive, eu recebi o Adriano, né, secretário de saúde, e eu até brinco assim, Ronaldo, eu passei pelo Tem um ambulatório. relacionamento muito bom com o Adriano, né? Eu acho que é um irmão de outra ele geração. gosta muito de você. Viu? Eu falo às vezes com ele sobre você, ele gosta bastante. A gente realmente tem sabe qual é aquele negócio? O santo bate. Tanto né? bate, né? Mas ele é uma pessoa especial, realmente. Assim. É quando você vê que as coisas vão dar certo, sabe, Luzmar? Porque você tem pessoas que acreditam no que estão fazendo, né? Que tem propósito no que está fazendo, é uma missão. Não é só ali um job, né? Assim, realmente é uma missão. Mas o ambulatório que ano passado era um sonho, virou realidade. Esse ano o Nota 5 também virou realidade, né? Para os alunos, né? Assim, vai estar no diploma dele lá, conceito 5 no MEC. Então, isso facilita muito para entrar em programa de residência médica, mestrado, doutorado. Maravilha. Né? A gente montou uma estrutura, a gente finalizou, né? A gente antecipou a construção, ampliação de laboratórios, né? Então, por exemplo, a gente... eu lembro que quando a gente comprou a faculdade, em MEPAC, em Tubiara, tinha lá o maior centro de simulação da América Latina, né? Eu acho um pouco, vamos dizer assim, difícil ter essa informação, né? Mas realmente é um dos maiores. Um dos maiores. Não é porque eu sou pernambucano, não, né? Mas é um dos maiores. O melhor. Os maiores do mundo, né? Tô brincando, mas... Gostei. Aprendi agora. Mas é muito diferenciado, né? Então a gente já ampliou, a gente fez um laboratório de técnicas cirúrgicas avançado com peças cadavéricas congeladas. Né? Então, assim, de infraestrutura já está assim, surreal. Fizemos estacionamento para os alunos, né? Eu vi. Muito bom. Eu acho que a próxima etapa agora... A infrastrutura é boa, né? Não, é surreal. É muito bonito. É surreal. Não é porque eu tô lá, não. Mas eu vejo, eu vou visitar, eu fico apaixonado com aquilo lá, que é uma realidade. Realmente é surreal. Assim, eu fico pensando assim, poxa, meu filho só tem 7 anos, né? Assim, eu queria muito ver meu filho agora lá estudando, sabe? Assim, esse é um sonho. Obviamente, se ele quiser fazer medicina, né? Mas a gente quer próximos passos, Luzmar... Acaba influenciando, vai querer, né? Não é possível, né? Mas assim, o próximo passo da gente, internacionalização. Como assim, Ronaldo? Um dos pontos que o MEC avalia bastante, o Brasil também, não só no ensino superior, mas no ensino básico também, com o aumento das escolas internacionais, integrais internacionais, os alunos eles querem ir para fora, né? A globalização, né? Então os alunos eles querem ter a experiência de não é se formar fora. Os alunos mantêm contato com as outras unidades aqui no país? Mantém, assim, não só a atlética, as ligas acadêmicas, né? Tem alunos que eles são mais, vamos dizer assim, proativos, né? Eles mesmo assim bancam a saída deles para ir para Salvador, para ir para para São Paulo, para ir para um hospital, né? Mas a internacionalização não necessariamente fisicamente ir para fora do Brasil, né? Mas também fazer pesquisa em conjunto, né? Você fazer parte de grupo de pesquisa internacionais. E quando a gente trouxe a Fiocruz para cá, foi pensando nisso já, né? Nessa facilidade. E também trazer eventos internacionais. Luzmar, vamos pensar o seguinte, né? Se a gente tem em Tubiara, né, uma cidade... tem um certo turismo. Será que a gente sendo referência à educação médica, né? Educação, vamos chamar assim, até saiu agora no CLP, em Tubiara saiu entre as 5 melhores cidades com educação, melhores índices de educação do Centro-Oeste. Eu vi hoje, a CLP divulgou, né? Então, se a gente está sendo referência à educação, será que não vale a pena em Tubiara virar um ponto de eventos acadêmicos no Brasil, né? Total, na minha opinião, né? E eu estou batalhando para isso. E eu vejo que, por exemplo, né? A gente conseguiu, existe uma plataforma que tem mais de 40 anos, nível mundial, chamado TED, né? TED. Se você colocar no Google, no YouTube, você vai ver lá Bill Gates, Elon Musk, né? Várias palestras de várias pessoas, né? E quando eu sou apaixonado pelo TED, já aprendi muito pelo TED, já estudei muito pelo TED, né? Eu realizei um sonho no passado de ser palestrante do TED. Como é que funciona? O TED, você tem uma janela, né, que você protocola em inglês, né? O pedido de licença, né? E eles são bem criteriosos com isso, tal. Né? Qual o propósito de você? Porque é sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Né? Então todos os palestrantes, todo mundo sabe que está ali pelo projeto social. E a gente protocolou
aqui para Itumbiara, né, pediu a licença, né, e eles autorizaram com muita rapidez. Eu até achei impressionante. Por quê? Qual o tema do TED aqui em Itumbiara, né, da Faculdade de Design em Itumbiara? Vai ser Educação Médica e Inteligência Artificial. Só que eles ficaram super curiosos de como é que tem uma faculdade nesse nível, nesse porte, com essa proposta tão audaciosa no interior do Brasil. Sabe? Então, a gente pegou 3 grandes temas que eles sugeriram, que foi Educação Médica e Inteligência Artificial, que inclusive vou trazer o Rafael Kenji, que é daqui de Araguari, professor médico em Harvard, né? Tá bombando aí nas redes sociais, e outros grandes nomes, né, que eu vou trazer para cá. Também ESG, impacto no ensino da medicina, né, que está muito em alta, né, se falar em governança, compliance, saúde mental, né, assim, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, medicina, você tem um maior índice de depressão. Nossa. Os alunos de medicina no mundo todo, não é só aqui no Brasil, né, a pressão é muito grande, lidar com o paciente, pegar aquela ansiedade do paciente, né? Por exemplo, os nossos alunos, já vi um caso de várias vezes, na verdade, né? Aluno que está lá na simulação com o robô falecer, né? Vamos chamar assim, né? Na simulação. E o aluno mexe com o emocional. Demais. O aluno chegar a dizer assim que ele não quer mais fazer o curso de medicina. Olha. Sabe? Aí a gente tem, obviamente, todo mundo, né? Núcleo de apoio psicopedagógico para dizer assim, olha, calma, você está aqui para isso, né? Aqui é o momento de acontecer isso. Então, o TED vai ser algo bem inovador, vai ser dia 18 de março, Luizmar, né? Você já está convidado, inclusive, viu? Obrigado. Vai ser muito bacana, vão ser 12 palestrantes, né? Eu trouxe de fora porque eu quis dar um ar mais internacional para o evento. Né? Então vai ter gente, obviamente, do Brasil, mas todos com experiências internacionais, falando sobre temas assim, muito inovadores. Né? Então, assim, esse é um ponto. Eu acho que é um ponto também que a gente fala dos próximos passos. Da faculdade, né? Trazer Exato. novidade, inovar. Você está agora aí formou a primeira turma de medicina. 56 médicos. 56 médicos no mercado, né? Que coisa boa. Agora cada um vai fazer sua residência, né? Residência. Assim, na verdade, a gente está fazendo até esse levantamento, né? Com os alunos agora, inclusive nessa semana. Mas muitos alunos, está caindo um pouquinho no Brasil o número de alunos procurando procurando a residência médica. Por quê? Porque a carência está muito grande. Então, quando ele pensa, poxa, eu investi tanto no curso, deixa eu deixar a residência para depois, deixa eu logo receber meu payback. Deixa eu começar a ganhar. Então, eles começam a ir para plantão. E eles ganham muito em plantão, Ganham muito em plantão. Então, eu vejo os alunos egressos, né? Aprende muito também. Aprende muito. Dizer, já está praticando, né, o que aprendeu. Ele já entra na residência com mais maturidade, inclusive. Né? Então, a residência, obviamente, é importante, super importante. Está crescendo, né, a oferta de residência. As faculdades particulares, que no passado não tinham essa preocupação de ofertar residência, agora já estão ofertando. Por exemplo, a gente tem 2 programas de residência médica, né? Que é Clínica Médica Sou da Família, né, em convênio parceria com o município. A gente fez questão de fazer com o município. A doutora Edilene Ábido é a nossa supervisora, né? E a gente doutora Edilene, a gente quer expandir cada vez mais plano de residência médica, pediatria está no nosso radar, a cirurgia geral está no nosso radar. Então, por quê? Porque está precisando. Né? A gente vê hoje médicos com muita experiência, mas sem a especialização, sem um título de especialização, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, Luizmar, muita coisa mesmo para fazer. Que maravilha, né? Eu estou aqui conversando, né? Já há quase 1 hora Passou rápido. Passou rápido com o Ronaldo, né? O pai do Rafinha, do Duda, né? Sim. E marido de Monique. Sim. Estamos falando sobre faculdade, falamos sobre tanta coisa e não falamos mais sobre a sua vida, né? Sim. Como é que você faz para esquecer o Nordeste aqui nessa cidade, né? Como é que são as suas ligações aqui, né? Nossa, é difícil, viu, Luizmar? Assim, como é que você acorda cedo? Nossa, assim... 5 horas da manhã, desperta, você vai fazer uma caminhada para lembrar da orla. Eu queria muito dizer que eu estou muito praticando exercício, mas... Só no sonho. Eu até brinco, assim, olha, minha academia tá paga, eu vou até lá saber o que tá acontecendo, que eu não tô emagrecendo. Não, a minha cortesia, mas eu ainda não fui lá. Não, mas eu acho que o grande desafio da gente, eu sou uma pessoa que vive pelo propósito, sabe, Luizmar? Eu até brinco, assim, né?
não espero ser rico, mas eu espero ser feliz em saber que alcancei o propósito, e plantar sementes. Bom, Né? né? Como eu já rodei bastante, assim, e assim, eu tenho... Plantei semente de amizade, né, de prêmios, né? E esses prêmios para mim não é questão de vaidade, mas assim, mostra que, por exemplo, em Teresina, a última cidade que eu vim, eu recebi título de cidadão teresinense. Por quê? Porque eu nem sabia, na verdade, eu pensei que era outro motivo, mas Você porque ficou quanto tempo em Teresina? Teresina eu fiquei bastante tempo. Foi a cidade que eu passei mais tempo. Eu passei 5 anos em Teresina. Eu fui reitor da FACID, né? Que tinha medicina também, né? E depois me chamaram para abrir a primeira escola internacional do Piauí e terceira do Nordeste, né? Assim, eu larguei uma empresa que eu estava há 12 anos, né? Para entrar nesse projeto. Você Porque veio de Teresina para Itumbiara, né? para Itumbiara. E por que eu fiz isso, né? Assim, Teresina é uma cidade, Teresina, Fortaleza, acho que Brasília também, com aquelas escolas com aquele perfil muito de alta competitividade, né? Foca em concurso, né? Foca Ronaldo, em você foi um cidadão, aprovação. você é um cidadão do mundo, né? Você já rodou bastante, né? Já bastante. trabalhou bastante em outras capitais, em outras cidades, fora também. Sim, Premiado. Mas eu acho que está na hora de estacionar o carro, né? Desligar o motor. Tá na hora de ali, estacionar. né? Quem sabe em Itumbiara, se Quem Deus sabe, quiser. né? O Monique agora tá... Não, calma, né? Engraçado que tudo que você começou essa sua andança, digamos assim, Sim. com ela, né? Com ela. Com ela, sua Se não parceira, fosse ela, sua companheira, né? Se não fosse ela, não tinha feito nada. Eu a conheci, gosto muito também, né? Assim, Beijo pra ela. meu pai sempre dizia isso, né? Assim, por trás de um grande homem, tem uma grande mulher, tem uma grande companheira. Ela tá né? na frente, né? Ela vai e resolve, né? E realmente, assim, todo dia, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe, Luzmar? E todo dia quando eu acordo, né? Acho que todo mundo, né? Você pensa assim... eu sempre faço uma oraçãozinha, né? Particularmente, eu faço o rosário, né? Eu também rezo o texto de manhã. Isso. Todos os dias. E depois eu peço, assim, que Deus ilumine minhas decisões para que eu possa fazer mais e melhor pelos próximos, né? E obviamente, como todo mundo na vida, né, Luzmar, a gente tem aqueles momentos difíceis, né, assim, e minha família que faz eu levantar, puxa, me dá energia, né, assim, eu faço, nossa, eu quero fazer mais por eles, sabe, assim, não é financeiro, é assim, dizer assim, nossa... Aquela coisa de amor mesmo, né? Aquela Exato. coisa amorosa. Por exemplo... para minha família, né? Eu quero... Por exemplo, quando eu estava em Teresina e me chamaram para abrir essa escola... teve uma frase do investidor, né, do CEO, que me chamou muita atenção, né, que eu falo assim, nessa ele me ganhou, que fez o seguinte, ele fez, Ronaldo, imagina tu construir uma escola pensando no seu filho. E meu filho, ele tem TDAH, né, ele tem TEA, né, e eu escutava algumas escolas dizer isso, né, é proibido matricular aluno com TEA e TDAH, porque imagina, ele nunca vai ser no outdoor como primeiro lugar em medicina. E assim, isso doía demais, né? Escutar isso. Não só doía, como me revoltava, né? Porque assim, né? E quando eu fiz quando eu ajudei, na verdade, eu ajudei, né? Quando eu ajudei, participei desse projeto, com tanta gente maravilhosa, né? Vilton Soares, CEO, Wesley, tanta gente, Graciele, o John Whittlesey, tem muita gente maravilhosa, educadores de verdade. Eu fiz realmente pensando no meu filho. E aqui em Itumbiara, né, o meu propósito, na verdade, é saúde e educação, né? A gente vê uma cidade com alto potencial de crescimento, né, precisando de mão de obra qualificada, e eu sei o quanto a faculdade ela vai trazer de benefício aqui para a região, né? Tanta gente maravilhosa, né? Uma cidade que merece, né? E... Você é muito bem-vindo, muito querido por todos nós, né? Obrigado. Você tem boas relações, você é uma pessoa esperada em todos os lugares por onde, né, você circula. Que bom. Eu fiquei muito feliz em conversar com você. Nós vamos encerrar aqui e você vai voltar uma próxima vez, para a gente continuar, porque é muito bom falar com você. Obrigado, eu ficaria aqui mano. horas, mas meu produtor já está olhando ali, já está. Eu tô vendo a sombra aqui dele. Já estou preocupado com ele ali. Obrigado, muito lisonjeado pelo convite, Luizmar. E assim, eu tenho um carinho especial por você sabe disso. E assim, conte sempre comigo, vai ser um prazer. E você também tem um amigo aqui, e eu espero a sua visita aqui muito breve para falar sobre outras coisas, sobre sua vida, sobre seus filhos. Se Deus tá quiser. bom? E Obrigado. eu preparei a Itumbiara Gramas, preparou um buquê muito bonito. Você leva para Monique. Levo sim. E esse caneco você leva para você. Obrigado, eu ia perguntar. Tá bom?